nessa aula eu quero falar sobre stop, erro e medo. Esses são três fatores que eles se associam no nosso ambiente mental e eles acabam causando os principais erros que mais vão ter perda financeira do nosso capital. Então quem está mais tempo no mercado já sabe que quando a pessoa começa a desenvolver na parte operacional, na parte técnica, ela começa a aprender, a curva dela de ganho financeiro começa a subir, e de repente tem um momento drástico de perda. E por que isso? Porque esses momentos drásticos são consequências do nosso emocional, do nosso ambiente psicológico, que acabam sabotando a gente de alguma forma e acaba devolvendo tudo que ganhou no último período ou até perdendo todo o capital naquele tipo de erro. Então tem vários fatores que a gente tem que entender e começar a trabalhar no sentido de evitar esses momentos drásticos de perda, evitar essas situações emocionais e psicológicas que vão deixar a gente suscetível a passar esse tipo de situação. Quem está há mais tempo no mercado com certeza já passou isso, sabe que isso infelizmente é corriqueiro, é uma coisa que está presente no ser humano e para a gente conseguir se fortificar para não estar suscetível a isso, primeiro tem que entender vários fatores e depois de entender esses fatores tem que começar um processo de prática mental e emocional no sentido de parar aquele tipo de comportamento. Então a primeira grande chave que a gente tem que virar é o stop, desassociar o stop de erro, certo? Primeira coisa, se a pessoa realmente não tem um plano, não tem um setup, não tem um plano de operações, não tem a vantagem dentro do mercado, que é um cenário probabilístico, realmente tudo que ela vai fazer é um erro. Então se ela começa a tomar, você coloca o seu filho para operar, ele não tem nenhuma técnica, ele começa a tomar um monte de stop, obviamente que o stop vai ser um erro, porque você não identificou sua vantagem ainda, você não tem a matemática e o financeiro a seu favor, então você precisa sempre estar pautado dentro de um trade system, um sistema de operações que esteja com uma matemática e um financeiro positivo. Certo? Ok, beleza, você encontrou já isso, você tem isso com você, a partir desse momento você tem que desassociar totalmente o stop ao erro. Muita gente mesmo associa. E como nossa mente ela associa informações atuais agora com situações do passado, várias vezes o stop ele acaba tendo uma consequência emocional no nosso ambiente mental e emocional, que acaba sendo fatores antigos já, que vem trazendo da nossa personalidade. Por exemplo, a pessoa associa o stop ao erro, e aí o stop acaba tendo uma dor emocional que ela tinha quando ela era criança. Por exemplo, o pai dela era muito bravo, muito rígido, e quando errava o pai dela causava tinha uma consequência mais drástica, e aquilo causava uma dor muito grande. Hoje em dia o ambiente mental ainda associa isso, e acaba identificando o stop como um erro e traz à tona toda aquela dor emocional que ela tinha desde que ela traz consigo desde criança. E isso acaba fazendo a pessoa entrar numa espiral negativa e aí acaba abrindo mais operação, aumentando o volume operacional e fazendo outros tipos de erro que acabam levando a essa perda drástica financeira naquela situação. Ou, por exemplo, a pessoa acaba tendo uma dor por estar perdendo dinheiro. Então ela associa o stop a perder dinheiro. E aí tem aquela coisa, pô, eu vim ganhar dinheiro, mas eu estou perdendo dinheiro. E isso acaba tendo uma causa também emocional muito negativa e faz a pessoa entrar na espiral negativa. Então é o seguinte, a primeira grande coisa que tem que ser entendido e tem que ser levado ao ambiente subconsciente nosso, para que isso vire uma constância na nossa forma de entender o mercado e de se colocar perante ao mercado, que a partir da hora que você já tem um plano de operações, o stop ele tem que ser entendido como um investimento, como qualquer empresa que precisa pagar uma folha de pagamento para poder ter um lucro consistente durante o mês, precisa comprar material para poder revender e ter o lucro nisso. Então é importante entender que o stop faz parte do gerenciamento. O stop é como se fosse o freio do carro. Se você não tiver freio no carro e precisar andar uma quilometragem muito grande, não adianta você só acelerar, querer chegar o mais rápido possível, que uma hora a perda aí também vai ser drástica. Então o stop é sua segurança, o stop é o freio do seu carro, é quem vai te dar consistência também para você alcançar o nível que você precisa financeiramente e também como o seu nível como capacidade de executar as operações, como um trader mesmo, seu nível de eficiência como um trader.
Outro fator importante para você entender sobre o stop também e sobre erros é sobre desassociar o stop com o erro de execução, tá? O stop ele não pode ser visto como um erro. E o que é erro então? Erro é você executar de forma incorreta a sua vantagem. Você já sabe que você tem uma vantagem, então você tem alguns pontos de confluência de entrada. Quais são as características que definem a sua entrada? Então, o mercado precisa estar no nível tal, os indicadores têm que estar de tal forma, e aquilo, se vários fatores estiverem em incongruência, vão determinar a sua entrada e você tem que executar a entrada. Se você executar a entrada fora desses fatores, ou se você ver os fatores que estão ao seu lado, estão a favor do seu operacional, da sua vantagem, você não executar a entrada, isso é um erro. Agora, o erro ele não pode ser visto de uma forma como um carrasco, você de forma negativa vendo o seu próprio erro. O erro é um fator, então você errou, deixou de executar ou executou da forma incorreta, você tem que entender a responsabilidade sua perante isso. Aí a pessoa executa da forma errada e toma um stop, ela acaba achando que o mercado veio contra ela, que a responsabilidade dela que a responsabilidade não é dela, é do indicador X que falou que estava ao contrário. Então, quando você vê um erro de execução, o que você tem que fazer é ter uma perspectiva positiva referente ao erro, identificar que aquilo está te mostrando que você tem que melhorar perante ao mercado e como você, trader, tem que melhorar na sua capacidade de execução da sua própria vantagem. E fazer isso de forma inteligente. Então, perspectiva positiva e uma interação inteligente. Qual é a melhor forma de eu parar de cometer esse erro? Então, buscar analisar por que eu entrei mais cedo na operação. Pô, foi por ansiedade? Foi porque eu estava acreditando muito numa compra e aí de repente acabei comprando, o mercado não estava dando todos aqueles momentos, então foi uma ansiedade. E buscar entender, buscar identificar os fatores internos que levaram àquele erro e buscar ver uma estratégia nova, reforçar alguma estratégia para que você não cometa mais aquele erro. Então, eu vou falar isso em outra aula, mas você não criar uma emoção negativa perante aquele erro, tanto para com o mercado, pô, o mercado não presta, esse mercado aqui, não criar uma emoção negativa perante o mercado e nem criar uma emoção negativa perante a você mesmo como um trader. Tem gente que fala, pô, eu sou burro demais, caramba, isso aqui eu não consigo, não. Simplesmente você errou, veja da perspectiva positiva de poder ter um espelho que está refletindo o erro, está te mostrando a situação que você precisa melhorar e haja de forma inteligente na intenção de parar, de sanar aquele tipo de comportamento que leva ao erro.